Meus queridos, essa lei de atração das massas, ela já não é uma coisa tão nova pra gente. A gente, quando estudou a lei de Coulomb, lembra? Cargas opostos, os opostos atrás, iguais se repelem com uma força que é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Eu até brinquei, né, que o Coulomb deve ter dado uma coladinha dessa ideia do Newton, né? Dobrou, dobrou, triplicou, triplicou, dobrou e triplicou, sextuplicou. Dobrou, caiu 4 vezes, triplicou, caiu 9 vezes. Tranquilo? Constante gravitacional universal, um número minúsculo, por isso que a gente não se sente atraído um pelos outros, embora todos nós, cada maldito átomo aqui está atraindo um ao outro, afinal tudo atrai tudo, massa atrai massa, átomo atrai átomo, e a fórmula matemática que nos permite calcular a atração é essa. Quer dizer que quando a gente te falava que um corpo de massa M é atraído para o centro da Terra com uma força P, e para calcular essa força-peso era fazer M vezes... A gente, na verdade, estava deixando o corpo cair, calculando a aceleração e aplicando nesse corpo a segunda lei de Newton. Então a gente estava calculando essa força-peso de maneira indireta. A gente não estava calculando a atração gravitacional. A gente deixava o corpo cair, media com que aceleração ele caía. E sabendo a massa do corpo, aplicava o física, meu amor. Resumindo, peso igual a m vezes g não existe. O que existe é a segunda lei de Newton sendo aplicada enquanto um sujeito estaria supostamente em queda livre. A verdade veio agora. Se eu quiser calcular a força-peso desse sujeito verdadeiramente, eu tenho que saber primeiro a massa do planeta. E tenho que saber a distância do objeto até o centro do planeta, que na verdade é o próprio raio do planeta. Então, cara, olha que interessante. Eu calculava peso como m vezes g, e agora eu descobri que peso na verdade se calcula desse jeito, lei de atração das massas. Peso é m vezes g, é honesta essa maneira de calcular, só que é indireta. E agora a verdade. A força de atração entre eu e a Terra depende da constante gravitacional universal, depende da massa do planeta, depende da minha massa e depende da minha distância até o centro do planeta, que é o próprio raio do planeta Terra. Como a minha massa está presente de um lado e do outro da equação, eu posso eliminar. E assim eu descubro a fórmula que me permite calcular a aceleração da gravidade na superfície de um planeta. Do que depende a aceleração da gravidade na superfície de um planeta? Da massa do planeta e do raio do planeta. Quanto mais massivo, maior a aceleração da gravidade. Quanto menor, maior a aceleração da gravidade. Considerando que a massa se mantenha constante, né? Mas vem cá. E se eu quiser analisar a gravidade num local onde um satélite orbita a Terra? Tu aceitas que além da distância do centro da Terra até a superfície, eu tenho que levar em consideração a altura na qual o satélite orbita? A única mudança é que junto com R eu tenho que somar o H. Então tu vê, cara, calcular a aceleração da gravidade aonde está o satélite é bem tranquilo. É a mesma fórmula para calcular a aceleração da gravidade na superfície. Só tem a altura do satélite. Quer dizer que quanto maior a altura de órbita do satélite, menor é a aceleração da gravidade. Agora cuidado, hein? Marcos Pontes, lembra do cara? Astronauta brasileiro, ao vivo, dando entrevista enquanto orbitava a Terra. Aparentemente ele flutuava na nave. O vestibular adora enganar as pessoas perguntando 01, Marcos Pontes flutuava, ou um astronauta flutua, uma coisa aparenta flutuar enquanto orbita a Terra, porque a aceleração da gravidade é baixa. Isso é uma grande bobagem. A aceleração da gravidade na Estação Espacial Internacional é 9 e pouco metros por segundo ao quadrado. 8,9 de repente. 8 se afastar um pouquinho da Terra. Marcos Pontes estava a apenas 200 km de altura. É aqui do lado, cara. Pega um carro a 200 km não é nada, isso aqui é pro céu. 200 km, está aqui do lado.
Qual é o raio da Terra mesmo? Alguém lembra? O raio do teu planeta? 6.500 quilômetros. 200 quilômetros não é nada perto de 6.500 quilômetros. Portanto, calcular a aceleração da gravidade com 6.500 quilômetros ou com 6.700 quilômetros não vai dar uma grande diferença. Para que a aceleração da gravidade realmente caia bastante, eu tenho que me afastar muito do planeta Terra. São raros os satélites, agora está ficando mais clássico. Tu pegar um satélite de órbita gigantesca, uma órbita bem distante da Terra. A maioria dos satélites orbita próximo da Terra. A maioria das dezenas de milhares de satélites que agora orbitam o planeta. Inacreditável, né, cara? Quem olha de fora do planeta Terra está quase uma eletrosfera já de tanta coisa orbitando a Terra, né? A maior parte lixo espacial. Quando o satélite, né, que ele está ali, ele sofre variações de posição, né? E ele tem que estar apontando para o lugar certo na Terra para ele funcionar. Então ele tem gás dentro dele. Aí quando ele sofre uma mudança de posição, tu injeta gás para o lado oposto, né? E bota ele na posição certa de novo. O tempo inteiro a empresa que controla o satélite está usando gás para... Já viu o filme? Usando gás para corrigir a posição do satélite. E tem que sobrar um pouco de gás. Depois de 20 anos de operação, tu projeta o satélite para 20 anos. Quando estiver lá no final do gás dele, tem que guardar uma porcentagem de gás, uns 10% do gás, para antes dele apagar, dele ficar obsoleto, tu dá a última espreizada de gás, para ele ficar bem longe da Terra. E aí ficar orbitando a Terra numa região onde, né, é um cinturão de lixo espacial já pré-programado. Certo? Que tu vê que loucura, né, cara? Quem tem TV via satélite depende dessas pessoas que estão diariamente posicionando o satélite. Aliás, né, cara, estranho, porque se o satélite está orbitando a Terra, por que a antena lá de casa aponta sempre no mesmo lugar? Por que a antena lá de casa não está apontando para o satélite orbitando a Terra? Satélite geoestacionário. Quer dizer que esse satélite orbita a Terra na mesma velocidade angular que a Terra gira. Esse satélite geoestacionário, o satélite das operadoras de TV via satélite, orbitam os polos ou o equador terrestre? O equador, né, cara? Porque se ele orbitar o equador, ele tem chance de orbitar junto com a Terra. Se ele orbita os polos, como é que ele vai conseguir acompanhar a superfície terrestre? Então, todo satélite geoestacionário orbita o... Agora, se eu quiser um satélite para filmar todos os pontos da superfície terrestre, adianta eu colocar ele geoestacionário? Não, porque ele vai estar sempre em cima da casa da mesma pessoa, vou estar investigando a mesma pessoa. Né? Sei lá, o Bin Laden foi morar no Equador. Aí os Estados Unidos botam um satélite geoestacionário na casa do Bin Laden, fica filmando a casa do cara 24 horas por dia. Só que se eu quero filmar todos os pontos do planeta Terra, eu tenho que fazer, enquanto a Terra gira assim, né? O satélite orbitar assim, né? Porque aí depois de um certo tempo, ele vai ter conseguido fotografar, né, vários pontos do planeta Terra. Legal. Cara, velocidade orbital, isso eles gostam muito de perguntar, com que velocidade o satélite orbita a Terra? Para calcular a velocidade com que um satélite orbita a Terra, eu tenho que lembrar que a força que atua no satélite, considerando que ele gira praticamente num círculo perfeito, é do tipo centrípeta. Só que a origem dela é gravitacional. Portanto, para calcular a velocidade orbital, é só pegar a fórmula da força centrípeta e igualar a fórmula da lei de atração das massas. mv ao quadrado sobre r é a centrípeta, gzão m r ao quadrado. Aliás, né, isso se o satélite orbitasse rente, né, à superfície terrestre, mas ele está orbitando a uma certa altura. Ah, se bem que eu posso dizer que esse r é o raio da órbita, né? Posso chamar isso aqui de rzinho, se eu quiser. Aí eu posso dizer que o rzão já é o raio da órbita, né? É ao mesmo tempo o raio da curva que ele descreve e ao mesmo tempo a distância até o centro da Terra. Fica mais prático de pensar. Do que depende a velocidade orbital de um satélite? Da massa do planeta que ele orbita, não da massa do satélite. Por isso que o astronauta brasileiro e a Estação Espacial Internacional orbitavam a Terra com a mesma velocidade. E é isso que dava a sensação de ele estar flutuando, porque na verdade ele estava caindo. Orbitar a Terra é cair para sempre. Pensem, o giz caiu, né? Concorda comigo? O giz caiu, né? Quando a velocidade foi maior, o raio da curva aumentou também, né? Mas o giz caiu, né? Concorda se eu faço assim, ó, o giz também caiu, né? E ele fez uma curva
bem suave já, né? Imagina que eu arremesse com tanta velocidade que a curva que ele descreva seja igual à curvatura da Terra. Quando é que ele vai bater no chão? Não bate mais no chão, né? Orbitar é cair para sempre em torno do planeta. O vestibular já cobrou essa noção. Concorda comigo? Cara, quando eu percebi isso, que eu não lembro da pessoa me contando isso, eu fiquei chateado. Como é que o cara não me avisou isso, cara? É um lançamento horizontal, né? Com uma velocidade tão absurda que o raio da curva fica igual ao raio do planeta, ou maior. E aí eu nunca mais caio, nunca mais bato no chão, continuo caindo para sempre. Quando eu quadruplico a massa do planeta orbitado, mantendo o resto constante, o que acontece com a velocidade orbital? Dobra. Aumenta 9 vezes, triplica. Aumenta 16 vezes o raio da órbita. A velocidade cai na quarta parte. Tu vê os satélites que estão orbitando a Terra mais distantes estão menos velozes do que os satélites que estão orbitando a Terra mais próximos. Certo? Essa é uma pergunta clássica. E deve concordar comigo que se a velocidade for absurdamente alta, a gravidade não vai dar conta de ele fazer a curva. E aí esse objeto pode se desprender da gravidade de um planeta. Certo? Quando o homem foi à Lua, ele teve que acionar os foguetes da nave tempo suficiente para atingir uma velocidade para que a Terra, né, não conseguisse mais fazer a nave orbitar a Terra e conseguir ir em direção à Lua. Para calcular a velocidade de escape, bastaria, eu não vou fazer a dedução, mas daria para a gente fazer a dedução, né, considerando que a energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética do infinito, daria para provar para vocês que a velocidade de escape é multiplicar por 2 aquele sujeito todo que está dentro da raiz. Será que eu posso dizer que a velocidade de escape é o dobro da velocidade orbital? Não, né? Porque é raiz de 2, né? A velocidade orbital é aproximadamente 41% maior do que a velocidade de escape é aproximadamente 41% maior do que a velocidade orbital. Agora é honesto, né? Porque raiz de 2 é 1,41. Multiplicar o número por 1,41 é o mesmo que aumentar 41%. Concordam comigo? Então uma perguntinha bonita essa também, velocidade de escape. Cara, não vou dizer que eu falei tudo dessas aulas da física 11A. A aula 30 eu falei até um pouco mais do que ela conta. A aula 30 eu falei, então tu poderia fazer as páginas 3 e 4, clássicas. A aula 31 eu falei. A aula 31 eu disse. Tu vê, ele fez a dedução aqui, ó, de uma forma menos completa, eu diria, do que eu fiz. Ele deduziu com peso igual a m vezes g. Eu deduzi com a lei de atração das massas. A minha dedução ficou mais completinha, mas né, ninguém vai brigar por causa disso. Tu poderia arriscar as páginas 10 e 11 dessa segunda aula da física 11A. Falei mais, eu não vi ele falar de velocidade de escape. Talvez tenha alguma questão, entendeu? A velocidade de escape. Mas ele não falou, ele não deduziu isso. A física 11B, cara, eu queria só relembrar algumas coisas com vocês de termodinâmica, porque a gente já deu uma revisadinha em alguns momentos de termodinâmica, mas vamos bater um papo sobre termodinâmica. Vamos bater um papo sobre termodinâmica, de revisão. A UFSC sempre faz umas perguntinhas sobre termodinâmica.